O tema do nosso simulado número 1 é a acentuação gráfica. Vamos lá? Pegue o seu material para você acompanhar a correção junto comigo. Olha só a nossa primeira questão. Assinale a opção em que todos os vocábulos são paroxítonos, com acentos gráficos corretos. Para responder a esta questão, o que é que você precisa saber? Primeiro, você precisa saber o que é uma palavra paroxítona. Eu sei que você já sabe, mas a gente vai relembrar, certo? Então, o que é uma palavra paroxítona? É aquela palavra cuja penúltima sílaba é tônica, penúltima sílaba é forte, certo? Beleza, esse é o primeiro ponto. O segundo é, quando nós acentuamos as paroxítonas, existe uma regra de acentuação das oxítonas, das monossílabas tônicas, das paroxítonas, das proparoxítonas. Então, para responder a uma questão como essa, você precisa de duas informações. A primeira, você precisa saber o que é uma palavra paroxítona, e a segunda é quando acentuamos as palavras paroxítonas. Qual é a regra de acentuação das palavras paroxítonas, certo? Então, você precisa saber essas duas informações. E quando é que a gente acentua, professora? Olha só, eu gosto muito de utilizar a regra das oxítonas ao contrário. Como assim, professora? Eu vou abrir um quadro branco aqui para você acompanhar a explicação junto comigo. Nós acentuamos as oxítonas quando elas terminam em A, E, O, seguidas ou não de S, em e ens, certo? Essa é a regra de acentuação das oxítonas. Então, nós acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Eu coloquei até dois S's aqui, mas não são dois S's não, tá bom? Então, vamos lá. Professora, e as paroxítonas? Como é que a gente vai saber a regra de acentuação das paroxítonas? Eu gosto de utilizar a regra das oxítonas ao contrário. Nós não acentuamos, regra geral, né? A gente sabe que tem as exceções, paroxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em e ens. Isso vai se aplicar, essa regra vai se aplicar para a maioria dos casos, certo? Então, vamos lá. Com base nessa informação, o que é que a gente faz? A gente volta lá para a nossa questão para fazer a análise agora das alternativas. Observem que quando vocês forem responder a uma questão de prova, vocês precisam fazer essa análise do comando, do enunciado. Vocês precisam identificar o que é que vocês precisam saber para responder as alternativas, certo? Não é ler o comando da questão e partir para a alternativa, porque geralmente isso induz muito o candidato ao erro, tá? Então é importante que antes de ir para as alternativas, você tenha plena consciência do que é que a banca está te pedindo naquela questão. Então vamos lá, aí a gente vai analisar as alternativas. Letra A, a gente tem aí as palavras avaro, aziago e nobel. Essas palavras estão escritas, né? Estão grafadas, estão com acentos corretos. A gente precisa fazer essa avaliação. O que é que acontece? A palavra avaro é paroxítona e aziago também, tá? Mas elas não são acentuadas. Já a palavra nobel não é uma palavra paroxítona, é uma palavra oxítona, tá? A sílaba mais forte é a última. Então, o erro que a gente tem na letra A é esta última palavra. Na letra B, nós temos aí recém. Não é assim que a gente escreve, né? A forma correta é recém. Olha só a regra da oxítona. Eu acentuo oxítona terminada em em. Lembra? Então, a gente sabe que a primeira palavra é oxítona. A banca quer a alternativa em que todos os vocábulos são paroxítonos e estão escritos, grafados corretamente. Depois nós temos aí tulipa, está escrita correta, é uma palavra paroxítona. E temos também estalido, palavra paroxítona também escrita correta, mas eu não posso marcar a alternativa B por conta da palavra recém que está escrita errada. Depois na letra C nós temos pudico, que é uma palavra paroxítona. Temos refém, que é oxítona, então já não posso marcar também a letra C. E depois temos têxtil, que está escrita corretamente. Na letra D temos erudito,
depois nós temos filantropo e depois nós temos rubrica, que é uma palavra que muita gente escreve e pronuncia da forma equivocada. A maioria das pessoas pronuncia rúbrica e até escreve rúbrica com acento, como se fosse uma palavra proparoxítona. Mas, na verdade, essa é uma palavra paroxítona, por mais feio que possa parecer, tá? É uma palavra paroxítona e a forma correta de pronunciar é rubrica, tá? Mas a maioria das pessoas pronunciam de forma equivocada. Depois, na letra E, nós temos decano, depois nós temos etíope, que deveria estar acentuada, certo? Etíope tem acento. E nós temos também a palavra bávaro, que também tem acento, ok? Então, questão número 1, alternativa letra D.